amém? Em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, abra comigo no texto de 2 Timóteo, capítulo 1. Na medida que você encontrar, dê um glória a Deus aí bem forte. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nossos irmãos lá nos seus lares não ouvem a sua voz que está na igreja, porque a captação é direto da mesa. É por isso que eu digo, e dá um glória a Deus bem alto, porque a sua voz pode sair através do meu microfone, entendeu? Aí os irmãos lá nos lares vão poder identificar quem está aqui na igreja, aleluia, amém? Todos encontraram aí? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Podemos ler? Amém? A palavra do Senhor diz: porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém e glória a Deus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra que acabamos de ler. A tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos caminhos. A tua palavra que nos direciona, a tua palavra que nos fortalece, a tua palavra que nos motiva. E que nessa noite o teu Espírito Santo possa falar com a tua igreja. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa falar com cada irmão e com cada irmã que está nos seus lares, através dessa transmissão. Deus, move em nosso favor. Deus, abençoa-nos para a glória e honra do teu santo nome. Amém e glória a Deus. Podemos assentar? Amados, Deus tocou no meu coração de nós fazermos essa série Mas que Vencedores. Terça-feira passada foi o nosso primeiro culto e nós falamos um pouquinho sobre vencendo a ansiedade. Hoje, o nosso segundo culto, queremos vencer o medo. E nós vamos ministrar com base neste texto, e eu creio que em nome de Jesus nessa noite, Deus estará ministrando no seu coração. Deus estará arrancando do seu coração todo o medo em nome de Jesus. O texto que nós acabamos de ler fala sobre que Deus não nos tem dado um espírito de temor. Deus não nos tem dado um espírito de medo. Deus não nos tem dado um espírito de covarde, mas algumas traduções vai dizer de ousadia. O texto que eu acabei de ler, a tradução que eu estou lendo fala de um espírito de fortaleza. E nós sabemos que fortaleza ou ousadia está a ver e conectado. Amados, quando nós ouvimos essa palavra dizendo que Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de ousadia, então o nosso coração se enche de alegria, então o nosso coração se enche de ousadia, e aonde nós podemos confiar, e aonde nós podemos crer, e aonde nós podemos cada dia mais saber de que Deus está conosco em todas as situações. Amados, e por que existe o medo dentro do coração do homem? Por que existe o medo? E aqui nós vamos ver nessa noite alguns passos para poder vencer o medo. Mas primeiro, precisamos identificar o porquê que o medo existe. Precisamos identificar por que às vezes sentimos até mesmo um pânico dentro do nosso coração. Algumas pessoas vão dizer: pastor, tem pavor. É medo. E por que o medo acontece? Existem vários tipos de medo, principalmente de algum risco. Quem tem medo de altura aqui? Ó, né? Quando você está nos altos, né? Quando você vai viajar de avião, glória a Deus por isso, né? Acho que aqui na igreja quem mais viaja de avião é de Gleuma, né? Direto para o Ceará, velho. Amados, quando o avião começa a decolar, dá um pânico, dá um medinho, dá um pavor. Sabe por quê? Porque o medo, ele é produzido devido a situações que te traz insegurança. Às vezes o medo acontece porque você não está sentindo seguro. Quem aqui tem medo de andar de navio? Eu não sei, eu nunca andei. Né? Eu não sei como é que é, mas só o fato de você estar no meio vou profetizar, no meio do oceano Atlântico, aleluia, glória a Deus. Você olha para um lado, você vê água, você olha para o outro lado você vai ver mais água, e aquilo te dá estabilidade.
Então o medo, muitas vezes, ele é provocado dentro de nós por falta da segurança, por falta de algo concreto. O medo, ele é provocado dentro dos nossos corações, dos nossos sentimentos, devido a algum risco. Quando você se sente ameaçado, quando você se sente no meio do perigo, é onde você sente medo. E é por isso que às vezes você tem medo de voar. É por isso que às vezes você tem medo de andar com o pastor de carro. Tem uma irmã aqui que tem pavor de andar de carro com o pastor, né, irmã Edgleu? Mas ela vai orando. Irmãos, eu sou tão abençoado quando eu ando com a Edgleu. Ela vai orando daqui em Rio Preto. E eu na volta, vai orando. Tem pavor de andar com o pastor, porque se sente ameaçada, se sente perigo. Não é assim não, viu, igreja? Eu não corro muito não, ela que acha, né? Amados, mas você se sente no perigo, mas você se sente no momento de risco. Então o medo, ele traz fobia. O medo, ele traz pânico. O medo, ele provoca pavor. E são situações que te deixam, às vezes, tremendo de medo. São situações que te trazem uma instabilidade. E é por isso que existem muitas pessoas com a síndrome de pânico. A síndrome de pânico nada mais, nada menos é medo. Porque a pessoa que está vivenciando a síndrome de pânico, sabe o que acontece? O pensamento da pessoa que está vivenciando com essa depressão, ela entra dentro de um ônibus e a mente começa a funcionar. A mente começa a criar situações que traz pavor. E aquela pessoa, imagina, vai passar numa ponte, eu estou dentro desse ônibus. Se esse ônibus cair no rio, não tem para onde nós corrermos. E aquilo vai trazendo pavor. A pessoa está dentro de um ônibus e está passando em uma ribanceira. A pessoa olha lá para baixo e começa a criar na sua mente: se este ônibus cair. Então a síndrome de pânico, ela traz este medo, ela traz este pavor, e a pessoa começa a criar até mesmo situações que às vezes nem vai acontecer. Tem pessoas que estão vivenciando a síndrome de pânico que não conseguem entrar dentro de um elevador. Entra dentro do elevador, a mente já começa a funcionar. E se esse elevador parar? E se esse elevador não funcionar? E se a corda, o cabo de aço arrebentar e eu cair? Então o medo, ele provoca essas situações dentro da nossa mente. O medo começa a provocar situações que te traz riscos. E você começa a entrar em pavor. Você começa a entrar em desespero, em pânico. Então a mente começa a funcionar. E a mente começa a ativar o medo. São situações que às vezes nem vai acontecer. Exemplo, tem pessoas que não conseguem sair na rua. Sabe por quê? Porque dentro da mente, não, se eu sair na rua eu vou ser assaltado. Não, se eu for lá no banco, já imaginou, eu estou ali no banco, ali sacando meus milhões, olha aí, amém? Recebe em nome de Jesus. Quem quiser tomar posse dos milhões, amém? Eu estou no banco sacando os meus milhões, e vai vir um bandido. Amados, tem pessoas que não conseguem sair de casa. Eu vivenciei uma situação, um jovem, lá no Mato Grosso, ele não conseguia sair o portão para a rua. Um jovem estava com a vida paralisada, e ele disse para mim: pastor, eu quero largar disso, eu quero que isso me larga, eu quero viver minha vida. Mas ele sentia que como se tivesse uma corrente aprisionando. Quando ele começava a caminhar, quando ele saía para fora do portão, um pânico tomava conta do seu coração e ele corria para dentro. Amados, e esse jovem morava mais ou menos 30 quilômetros da cidade que eu morava. E toda semana nós começamos a fazer uma campanha de oração com aquele jovem. E nós fomos trabalhando com ele, nós fomos orando com ele, nós fomos fazendo com que ele vencesse aquele medo. E aquele jovem, para a honra e glória do Senhor, foi liberto daquela prisão. Pra vocês terem ideia, irmãos, ele dormia na garagem. Uma vida miserável, porque ele tinha pânico, ele tinha pavor. Tem pessoas que estão nos seus delitos. Tem pessoas que estão aprisionadas dentro do medo. Tem pessoas que não conseguem mais sonhar. Tem pessoas que não conseguem mais viver por causa do medo. O medo tem roubado os sonhos, porque a pessoa tem medo de arriscar. O medo tem roubado o prazer de viver, porque muitas pessoas não estão conseguindo mais, devido a tantas frustrações e devido a tantos medos.
Por isso, muitas vezes as pessoas criam na sua própria mente o medo, e o medo vai aprisionando. São pensamentos que aprisionam, são pensamentos que retraem, são pensamentos que deixam as pessoas no pavor. Mas pastor, quais são os tipos de medo? Existe o simples. Quem tem medo aqui de barata? Não precisa ter vergonha não. Não, ninguém. Olha aí, glória a Deus, aleluia. Quem tem medo de escuro? Não, todo mundo liberto do escuro e do medo do escuro. São coisas simples. Quem tem medo aqui de lagartixa? Ó, já apareceu dois. As duas, né? Vamos lá. Quem tem medo de sapo? Alguém? Ó, tá vendo? Ó, de novo. Já está por mais 4. Amados, são insetos. E a gente olha, o que esse inseto pode fazer comigo? Mas nós temos pavor devido a alguma frustração. Às vezes você tem medo de sapo, porque algum sapo às vezes pulou, algum sapo mijou, alguma lagartixa, você estava andando, a lagartixa caiu na tua mão, e aquilo te provocou medo. E são coisas simples, são coisas às vezes que você para e pensa, gente, tem pessoas que têm medo de barata, tem pavor, tem pessoas que paralisam, tem pessoas que vê um sapinho, é como virar uma estátua, paralisa. É coisa simples. Tem pessoas que têm medo do próprio contexto, medo de assalto. Tem pessoas que têm medo de acidentes. Tem pessoas que têm medo de doenças. Amados, são medos. Olha aí quantas pessoas estão com medo do Covid. E é fato, é verdade. Tem pessoas que estão no pânico. Tem pessoas que estão morrendo, nem é de Covid, mas é do pânico do Covid. Amados, são medos por causa do nosso contexto. Irmãos, nós estamos vendo o que acontece no Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas têm medo de bala perdida. Estão andando nas ruas e acontece que tiroteio. Contexto, a realidade, né? Qual é o outro tipo de medo? Sentimento. Amados, tem pessoas que não namoram. Tem pessoas que têm a vida amorosa trancada, amarrada. Sabe por quê? Já sofreu uma decepção. E quando você conversa com essa pessoa, sabe o que ela vai te falar? Eu tenho medo, pastor. Eu tenho medo de me magoar novamente. Eu tenho medo de me ferir novamente. Pastor, eu amei muito. Eu me apaixonei muito. Eu fui frustrado. Tem pessoas que têm medo de até mesmo se relacionar com irmãos da igreja. Ah, pastor, porque uma vez eu confiei e fui decepcionado. Porque uma vez eu contei algo pessoal e infelizmente saiu contando para toda a igreja. Amados, tem medo de se relacionar, medo sentimental, medo dos sentimentos. Tem pessoas que têm pavor da lembrança do passado, são traumas. Então nós podemos observar de que o medo, ele existe devido a alguns traumas. Não é que eu tenho medo, já viu que é desculpa? Eu não tenho medo, mas quando eu estou dirigindo e começa a chover, eu lembro do acidente que eu tive, que eu rodei o carro. Aí eu diminuo a velocidade. Eu fico pensando, meu Deus. Por quê? Foi algo traumático para mim. Foi um trauma. Vivenciar aquele acidente, rodar aquele carro na rodovia. Então o medo, ele sempre vem devido a uma frustração. O medo, ele existe devido a uma decepção. O medo, ele existe devido até mesmo um trauma do passado que você já vivenciou. Existem pessoas que do lado espiritual têm medo de morrer. Tem pessoas que têm medo de fantasmas. Tem pessoas que têm medo do morto. Tem gente que passa perto do cemitério, nem se der R$1.000. Tem medo. Amado, isso faz parte. E somos seres humanos. Então são inúmeras as razões, são inúmeros os motivos de medo. E como vencer os medos? Principalmente devido às frustrações. Como vencer os medos? Medo simples, medo contextual, medo sentimental, medo às vezes espiritual. Amado, nós não nascemos com medo. Pega uma criança, põe ela 10 metros de altura e fala assim, pula. A criança pula, ela não tem medo. A criança não é que ela é corajosa, é que ela ainda está crescendo. Uma criança às vezes chega o dedinho na tomada. Por que ela chega o dedinho na tomada? Por que ela não tem o medo do choque? Porque ela não experimentou o choque. Mas depois que ela experimenta o choque, nunca mais. Aconteceu lá em casa, prova viva. A Ana
ficava, nós tira o dedo aí, Ana, e o dedinho na tomada. Um dia tomou choque, para nunca mais. Começou a ter medo. Mas a criança não nasce com medo. O ser humano não nasce com medo. Mas devido a tudo que nós vamos vivenciando ao longo da vida, nós vamos criando o medo. O medo, ele vai sendo formado dentro do nosso coração. Principalmente quando você não se sente seguro. Principalmente quando você não se sente confortável. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando eu era jovem, né? Eu vou falar pequeno, né, irmãos? Quando eu era jovem, nós íamos para a beira dos rios, nós subíamos nas pontes para pular, subíamos nas árvores para pular dentro dos córregos, mas eu só pulava quando ia alguém na minha frente. Por quê? Eu estava seguro, eu estava confiante, porque se aquele lá foi e deu certo, então eu posso pular que vai dar tudo certo. E a primeira vez, Jesus amado, eu lembro, lá em Patrocínio, irmãos, histórias de Patrocínio é maravilhosas, né? Lá em Patrocínio tinha um rio chamado Pirapitinga. Ei, Jesus amado. E nós subíamos numa árvore, as pernas ficavam tremendo, e as pessoas, pula, Fabiano. Olhava, pula, Fabiano. Mas depois da primeira vez, gente, era 10, era 15, perdeu o medo. É a mesma coisa de pular de paraquedas. A primeira vez você fica morrendo de medo. Mas pula a primeira vez para você ver. Já pulei? Não, nunca pulei não, irmãos. É a mesma coisa de andar de avião. Já andou de avião? Não tem medo. Anda a primeira vez, não quer parar de andar de avião. Amados, e assim é a vida. Você começa a vencer os medos. Você começa a quebrar os tabus. Aquilo que era medo, quando você confronta, aquilo que era medo, quando você entende que você tem uma certa estabilidade, o medo se vai. Para nós vencermos o medo, o que é necessário? Primeiramente, se você quiser pegar a sua Bíblia, abrir Isaías 41, 10. Para vencer o medo, primeiro, precisamos conquistar a confiança. Como eu disse, lá em Patrocínio, quando eu ia pular nos rios, eu estava confiante que aquele lugar que eu estava pulando era estável, trazia segurança, poderia pular sem medo. Então a confiança, ela te traz segurança. Isaías 41, 10 diz, não temas. É isso? Amém? Não temas. Amados, e na Bíblia nós encontramos vários versículos bíblicos que Deus está dizendo, não temas. Amados, nós precisamos confiar. Para vencer o medo, em primeiro lugar, eu preciso ter confiança. Eu preciso ter confiança em mim. Você vai fazer uma prova, confie em você. Você precisa ter confiança até mesmo na presença de Deus. Amados, na medida que nós colocamos todas as coisas na presença de Deus, na medida que nós oramos, Deus vai colocando essa confiança dentro do nosso coração. E essa palavra, não temas, ela aparece na Bíblia por várias vezes. Alguns estudiosos vão dizer que aparece na Bíblia por 366 vezes. Amados, não temas. É a medida que nós podemos vencer o medo, porque o medo é onde estamos com temor. Então, na ausência do temor, na medida que nós confiamos, o medo se vai. E nós precisamos vencer o medo, porque muitas vezes existem oportunidades na nossa vida que nós perdemos por medo. Medo de tentar, medo de arriscar. Amados, eu sou uma pessoa que eu vivo simplesmente por uma frase: eu prefiro arrepender por tentar do que eu viver a dor do remorso por não ter tentado. É mais fácil você bater e abrir ciliar. Como você vai saber se a porta vai abrir se você não bater? E é por isso que muitas vezes nós temos medo. Mas nós precisamos vencer os medos, porque nós temos perdido oportunidades. Às vezes temos perdido bênçãos. Por isso a primeira palavra dessa noite, para nós vencermos o medo: não temas. O primeiro exemplo que nós temos na palavra do Senhor, quando Deus nos ensina a não temer, mas a buscar confiança. Amar, na medida que você tem a autoconfiança, você vence o medo. Você pode observar em jogos, lutas, a pessoa que entra ali no campo de futebol, confiante no que ele é capaz, o time vence. O lutador que entra dentro ali de um ringue, se ele já entrar com medo do adversário, vai perder. Agora, se ele entrar confiante, vai ser uma luta pau a pau e vamos ver quem vai vencer.
Por isso a confiança vence o medo. Na medida que eu não estou temendo, na medida que eu estou confiando em mim mesmo, no meu potencial. Mas o problema, sabe o que é? É que nós crescemos, e muitas vezes nós crescemos ouvindo: você não vai valer nada. Muitas vezes nós crescemos, você não vai conseguir nada. Muitas vezes nós crescemos e as pessoas vão lançando palavras de maldição. E quando você chega diante de uma prova, e quando você chega diante de uma determinada situação, parece que dentro do seu coração existe um bloqueio. E você não consegue. Por quê? Dentro do seu medo, eu não vou conseguir. Porque lá atrás falou que eu não ia conseguir. Porque lá atrás o meu pai, o meu tio, a minha irmã, não sei quem foi, mas falou que eu não era capaz. E quando você vai enfrentar, aquilo te traz pavor. Irmão, sabe por que eu tomei 4 bombas na habilitação? Eu fui aprovado na 5ª vez. Sabe por que eu reprovei 4 vezes? Porque a primeira vez que eu fui reprovado, na segunda vez que eu fui tentar tirar a habilitação, eu já fui com medo. Na terceira vez, o que eu pensei? Poxa, eu já tomei 1 bomba, 2 bombas. Então eu já fui criando aquele bloqueio. E o dia que eu tirei a minha habilitação, sabe o que eu fiz? Antes do examinador entrar dentro do carro, eu coloquei a mão no banco e falei assim: Senhor, que não seja o examinador, que eu vou vencer esse Golias em nome de Jesus, mas seja o Senhor sentado do meu lado. Aí eu fui ao examinador: dá seta, vamos sair para a esquerda. Dá seta, vamos virar para a direita. Dá seta, vamos estacionar. Dá certo porque você vai fazer a baliza. Irmãos, nem precisa ser um examinador, porque o examinador não faz isso. Mas naquele momento que eu sentei dentro daquele carro, eu falei assim: em nome de Jesus, eu vou vencer esse Golias. Eu estava confiante em mim. Eu estava confiante que eu iria vencer aquela batalha. E é por isso que, primeiramente, quer vencer o medo, confia. Confie em Deus e confie no seu potencial. Confia em Deus e confia naquilo que você é capaz. Confia em Deus e confia também nas forças que você tem, nas suas habilidades. Não temos. Amados, para vencer o medo, nós precisamos ter confiança. Porque o medo, ele traz esse espírito de covardia. E lembra do texto que nós lemos? O Senhor não vos tem dado espírito de covardia, mas de fortaleza, de ousadia. E é por isso que nós cremos que nós podemos vencer o medo, porque o Senhor tem nos dado um Espírito Santo para vencermos o medo. Segundo passo, para nós vencermos o medo, o que é necessário? Se você quiser pegar a sua Bíblia, glória a Deus por este motoqueiro, Deus abençoe a vida dele, livra de acidente em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Quer vencer o medo? Irmãos, na base da oração. O texto que vocês estão abrindo aí, trata um relato de que o momento que o moço do profeta Eliseu, abrindo a janela da sua casa, ele deparou com um grande exército e ele ficou com coragem. Não, ficou com medo. Naquele momento que ele avistou aquele grande exército, cercando a cidade, cercando a sua casa, um grande medo tomou conta do seu coração. E ele ficou com medo, ele ficou com pavor, e não é por menos. Imagine eu, imagine você, no lugar daquele jovem. Uma bela manhã, depois de acordar de um sonho, né, de uma noite tranquila, você abre a janela da sua casa e você depara com um grande exército querendo matar você e o profeta Eliseu. Amados, mas o profeta Eliseu venceu o medo daquele jovem através do quê? Da oração. Amados, são situações que nós precisamos orar. São situações que nós precisamos nos posicionar em oração, dizendo: Senhor, acalma o meu coração. Quer dar um exemplo? Tem pessoas que vão fazer cirurgia, estão com medo da cirurgia. Tem pessoas que têm pavor em entrar dentro de uma sala cirúrgica. Mas no momento que você começa a orar: Senhor, coloca paz no meu coração. Senhor, esteja do meu lado. Senhor, seja o médico. Não seja aqueles homens, mas seja o Senhor usando. O medo se vai. A oração te traz paz. A oração é a chave que te traz segurança. Na medida que você começa a orar, na medida que você começa a buscar, você começa a sentir aquele medo se indo. Você já viu o tempo, quando o tempo está nublado, quando o tempo está fechado, né, quando está aquela tempestade armando?
E do nada começa a vir um vendaval, e aquela tempestade se vai, e o sol começa novamente a reinar. Parece que é assim que acontece dentro do nosso coração. Quando nós estamos com medo e você começa a orar, parece que aquela tempestade começa a perder a força. E a paz começa a reinar dentro do seu coração. Quer vencer o medo? Ore. Porque neste texto que eu acabei de relatar, 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 15. Naquele momento Eliseu começa a orar dizendo: Senhor, abra os olhos de Geazi, para que ele possa olhar de uma forma espiritual. Eliseu orou para que os olhos daquele moço fossem abertos. Eliseu orou para que o medo fosse embora. Eliseu orou, e na medida que Eliseu orou, aqueles olhos, aquelas escamas caíram, e Geazi começou a ver o grande livramento que estava diante dele. Para vencer o medo, ore ao Senhor. O que tem trago pavor no seu coração? O que tem trago medo, insegurança, incerteza? Quais são as razões, quais são os motivos que tem provocado medo no seu coração? Apresente diante do Senhor, apresente em oração, e o nosso Deus vai trazer uma paz, o nosso Deus vai trazer uma segurança. Amados, sobre oração, nós podemos ver que quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, quando eles olharam para trás, vinha o exército de Faraó, ficaram com medo. Moisés orou e Deus falou: por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Você acha que aquele povo ficou com medo de pisar naquelas águas e às vezes aquelas águas não se abrirem? É por isso que quando nós oramos, sentimos confiança. Lembram do primeiro tópico? Na medida que nós oramos, nós começamos a sentir dentro de nós uma paz, uma segurança. Começamos a sentir dentro de nós de que o Senhor, o Espírito Santo está nos conduzindo. Quer vencer o medo? Ore. Apresente diante do Senhor que tem trago este medo. Apresente diante do Senhor que tem trago essa sensação de pânico, essa sensação de pavor. Deus, eu quero colocar diante de Ti as decisões, eu quero colocar diante de Ti as escolhas. Pai, eu estou incerto, Pai, eu estou inseguro, Pai, eu estou com medo. Ore ao Senhor, e pode ter certeza que o medo se vai. Para nós finalizarmos, em terceiro lugar, para nós vencermos o medo, que é necessário, se você quiser abrir sua Bíblia, 1 Reis capítulo 16, vamos abrir junto. 1 Reis capítulo 16. Desculpa, irmãos. Anotei a referência errada. 1 Samuel. Desculpa, tá, irmãos? É 1 Samuel. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui, já vou. 1 Samuel. Me fugiu a referência aqui. Quando Davi luta contra Golias. Se algum irmão aí me ajudar, amém. Davi vence Golias. 1 Samuel. Anotei a referência errada. Enquanto os irmãos estão me ajudando, por favor. 1 Samuel 17. Hã? Isso. Obrigado, viu? Obrigado. Eu falei 1 Reis, mas era 1 Samuel, né? 1 Samuel 17. Quando Davi vai enfrentar Golias, quer vencer o medo? Enfrente o medo. Amados, para vencer o medo, nós precisamos enfrentar ele. Como que você vai vencer o medo? Mostrando, provando para você mesmo que você é mais capaz, que você é maior do que aquilo que está medo. Se nós lêssemos aqui 1 Samuel capítulo 17, você pode observar que o povo de Israel, o exército de Israel estava com medo de Golias. Aquele exército estava se refugiando.
Aquele exército estava se escondendo porque estava com medo. Mas quando Davi chegou, quando Davi se posicionou e quando Davi começou a enfrentar Golias, amado, para vencer o medo, precisamos enfrentar o medo. Qual que é a situação que te traz medo? Enfrente ela. Qual que é a situação que te traz pavor? Enfrente ela. E você vai cada dia mais entendendo e cada dia mais tendo confiança. Na medida que você enfrenta, na medida que você começa a criar dentro do seu coração essa confiança, e na medida que você começa a orar dizendo: Senhor, vem comigo, e você começa a enfrentar, você começa a vencer o medo. Amados, para vencer o medo, nós precisamos desses 3 passos: confiança, oração e enfrentar. Não tem como vencer o medo se você não enfrentar. Você só vai vencer o medo na medida que você enfrentar e você vencer o medo. Então aquela situação que te traz medo, coloca diante do Senhor. Enfrente ela. Coloca diante do Senhor e diz: Senhor, vem comigo. Senhor, me fortaleça. Eu preciso do Senhor neste momento. Para vencer o medo, precisamos de confiança, precisamos de oração e precisamos enfrentar. O Golias estava ali, não tinha mais o que fazer, teriam que enfrentar Golias. É por isso que Davi se alistou, é por isso que Davi se apresentou e venceu Golias. Mas Davi foi com alta confiança. Por quê? Aqui está o segredo para vencer o medo. Por que Davi foi com alta confiança para vencer Golias? Porque ele teve 2 batalhas. Ele venceu o urso e ele venceu o leão. E é por isso que ele estava com autoconfiança. O que ele diz? Se eu fui capaz de vencer um urso, se eu fui capaz de vencer um leão, por que eu não sou capaz de vencer este Golias? Lembra das suas vitórias. Lembra do que você já venceu. Lembra do que você já passou. Esses dias eu li uma frase que me chamou muita atenção. Não é que ficou mais fácil, é que você ficou mais forte. Não é que a situação que você está vivenciando, você está tirando de letra. É porque você ficou mais forte. E essa frase me marcou e é fato e é verdade. Não é que ficou fácil, é que você ficou mais forte. Sabe quando você vai fazer uma prova? Não é que a prova ficou mais fácil, é que você estudou, você pesquisou e você ficou mais inteligente. Ficou mais sabichão. Amados, quer vencer o medo? Em frente. Qual é a situação que está trazendo o pânico? Lembram da história que eu contei do rapaz? Que tinha pavor de sair de casa? Sabe como que ele começou a vencer o medo? Nós começamos a colocar ele dentro do carro. Vem cá, vamos dar uma volta no quarteirão. Primeira vez, demos uma volta no quarteirão com ele. Gente, ele tremia. Depois nós já fomos um pouquinho mais para frente. Andamos 2 quarteirões com ele. Por quê? Conforme nós fomos fazendo ele enfrentar o medo, conforme ele foi enfrentando o medo, ele foi se enchendo de alta confiança, chegou um momento que ele já estava livre. Por quê? Enfrentou aquela situação que trazia medo. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos. Qual a situação que te traga o medo? Muitas vezes nós temos o medo do futuro. De fato, nós não sabemos o que está por vir. Estamos com medo do futuro porque às vezes não sabemos o que vamos enfrentar. Nessa noite, qual é a situação que tem trago pavor no seu coração? Comece a colocar diante do Senhor neste momento. O que tem trago medo dentro da sua alma? Eu creio em nome de Jesus que nessa noite venceremos o medo. Qual é o seu medo? Você que está em casa, qual é o seu medo? Comece a orar. Deus, eu tenho medo disso. Deus, eu tenho medo daquilo. Deus, eu tenho medo
de me relacionar. Deus, eu tenho medo da incerteza, dessa instabilidade que está por vir. Deus, eu tenho medo disso. Deus, eu apresento diante do Senhor esta causa. E lembre-se do texto de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7. Eis que o Senhor não vos tem dado um espírito de temor, mas de ousadia. O Senhor não tem te dado um espírito de medo. O Senhor não tem te dado um espírito de temor, mas de ousadia. E quando você está cheio de ousadia, você começa a vencer o medo. E quando você está cheio de ousadia, você começa a vencer as situações que te trazem pavor. E quando você está cheio de ousadia, você começa a vencer situações que às vezes você não vivenciaria. Por isso nessa noite, o que tem causado medo, por isso nessa noite, o que tem te aprisionado, o que tem impedido você de viver, você de sonhar, o que tem trago pavor no seu coração, qual é o medo de dar um passo? Qual é o medo? O que tem impedido você de sonhar? Porque muitas pessoas não sonham mais por frustração, por medo, porque já decepcionou uma vez, porque já se frustrou uma vez e agora estão aprisionados, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais planejar. Qual é o medo que tem impedido você de viver? Qual é o medo que tem impedido você sair da sua zona de conforto? Lembra que muitas vezes, quando você começou a andar de bicicleta, o primeiro tombo, o segundo tombo, e você criou medo. Mas na medida que você começou a enfrentar aquele medo, na medida que você começou a olhar para o seu potencial, você começou a andar de bicicleta, sem medo. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Eu pedi o Tiago para nós cantarmos novamente aquele refrão. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. E nós vamos orar. E nós vamos pedir, Senhor, nos faz mais que vencedores. Nós vamos orar e todo medo vai ser dissipado. Nós vamos orar, nós vamos clamar e todo medo vai sair em nome de Jesus. Se você está em casa que está me assistindo, está vivenciando a síndrome de pânico, em nome de Jesus, recebe a cura na sua alma. Em nome de Jesus, recebe a cura na sua alma. Seja livre, seja livre, seja livre desse medo, em nome de Jesus. Aleluia. Sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, porque o Senhor não nos tem dado um espírito de temor, porque o Senhor não nos tem dado um espírito de medo, mas de fortaleza, mas de ousadia. Sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Aleluia, aleluia. Declare: eu sou mais que vencedor sobre o medo, eu sou mais que vencedor sobre o medo. Aleluia. As coisas, sim, Deus, somos aleluia. Mais que vencedores no meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores no meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor no meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Homem algum não poderá nos separar do teu amor.
vencedores, por meio do seu amor, que nos por amou, meio da sua graça, por meio do seu poder. todas Aleluia, as igreja. coisas. Declare essas palavras. Somos mais que Somos mais que vencedores, vencedores. por meio Somos mais que daquele vencedores. que nos Aleluia. amou. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. E repita essa oração comigo, dizendo: Senhor Deus, nessa noite, eu peço, arranca do meu coração todo medo, arranca da minha alma todo medo. Coloque a mão no seu pensamento, na sua mente, na sua cabeça, e repita assim comigo: Senhor Deus, todo pensamento de medo, de pavor, neste momento, eu te peço, arranca, repreenda, em nome de Jesus. Somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, aleluia, aleluia, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Glória a Jesus. Nesse momento eu quero fazer uma oração específica. Eu gostaria de clamar juntamente com a igreja. Irmãos, nós vivenciamos uma era, um tempo que existem muitas pessoas com síndrome de pânico. Neste momento eu gostaria de fazer essa oração. Eu gostaria de contar com o clamor da igreja. Eu gostaria de pedir aos irmãos que neste momento orem comigo, para que Deus esteja libertando essas pessoas, curando essas pessoas. Irmãos, não tem coisa pior. Imagine só, a pessoa que não consegue sair de casa porque tem medo. Pessoas que paralisaram as suas vidas por causa do medo. Então neste momento nós vamos orar especificamente para Deus repreender todo o medo, essa síndrome de pânico, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Vamos levantar um clamor. Pai querido e nosso santo Deus, como igreja neste momento queremos abrir nossos lábios para interceder por aquelas pessoas que estão vivenciando a síndrome de pânico. Oh Pai, aquelas pessoas que têm pânico de sair nas ruas, aquelas pessoas que têm pânico de entrar nos carros, automóveis, ônibus, aquelas pessoas que têm pânico, Pai amado, decepções, frustrações que marcaram. Neste momento, Deus querido, pedimos que todo medo, toda síndrome de pânico seja repreendida. Derrama o teu bálsamo sobre os pensamentos, derrama o teu bálsamo sobre a mente, porque a mente produz o medo, porque a mente, ó Pai, gatilha situações que traz pânico dentro dessas almas. E eu te peço, Jesus, cura essas vidas, cura essas almas. Pai, sabemos que essas pessoas têm lutado, essas pessoas têm vivenciado dias difíceis, e agora como igreja nós queremos clamar, agora como igreja com fé, queremos pedir do alto o teu bálsamo, curando essas vidas, curando essas pessoas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Jesus, e glória a Deus. Amém.